Seguindo a linha da primeira pergunta, nesta eu começo com o argumento do acusado, o senador Sérgio Moro. Ele disse o seguinte, abre aspas, sempre quando falei do Supremo, critiquei o Supremo respeitosamente e elogiei o papel que o Supremo teve no passado no combate à corrupção. Lamento que a PGR veja com tanta facilidade a possibilidade de denunciar um senador da República e pedir sua prisão. Não creio que esse seja o Brasil que nós queremos e para qual nós queremos caminhar. Fecha aspas. Dessa vez com Caio Coppola. A ação contra Sérgio Moro tem base jurídica ou parece algum tipo de perseguição, Caio? Aqui eu vou fazer minhas as palavras do meu debatedor. Ele falou, olha, eu tenho muita dificuldade na tipificação delituosa como crime de natureza penal. Então, aqui tem alguns denominadores comuns. Tanto eu quanto o Zé Eduardo Cardoso não vemos crime de calúnia na conduta de Sérgio Moro. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto em comum, tanto eu como o Dr. José Eduardo Cardoso achamos que o ideal seria a instauração de um inquérito, um procedimento de investigação. Até quando isso é uma relação pessoal, é que por se tratar de ministro do Supremo Tribunal Federal, obviamente, aí o Ministério Público ele entra, mas deveria ser uma ação privativa, é natural que se chame o suposto ofensor para prestar os devidos esclarecimentos. Ao que parece, a PGR moveu essa ação com apenas esse fragmento, que, como eu disse, está excluído dos crimes contra a honra por ânimos jocandi. E nesse sentido é que a zoeira é protegida, não com uma liberdade absoluta de falar o que você bem entende. Mas é óbvio que, por exemplo, quando você vai fazer uma alusão desairosa a algum político, com base por exemplo, no seu estereótipo ou no que se pensa sobre ele na sociedade, você tem aí um espaço maior, uma latitude maior para fazer críticas a essas pessoas. E realmente, eu também concordo em outro ponto com o professor José Eduardo Cardoso, que não tem comparação as frases do Gilmar Mendes com do Sérgio Moro, porque as do Gilmar Mendes foram infinitamente piores. Ele fala literalmente o seguinte, Lava Jato, e isso é nos idos de 2019, pessoal, fora dos autos, desrespeitado o devido processo legal, tá? Lava Jato é uma organização criminosa. Isso atinge a honra diretamente de todos os envolvidos. Quer crime mais claro que esse, dentro dos parâmetros, utilizados pela Procuradoria-Geral da República? E quando ele fala que o Exército está se associando a esse genocídio, um crime contra a humanidade, ou seja, instigando uma instituição contra a outra, mais uma vez, falando fora dos autos do processo, em julho de 2020, no ápice da pandemia, quando os governos dos países estavam aí tentando lidar da melhor forma possível com esse novo desafio. Então, é nesse sentido que eu falo isso. Muito bem, a pergunta inicial, Zé Eduardo Cardoso, Sérgio Moro, a ação contra Sérgio Moro tem base jurídica ou parece algum tipo de perseguição? Eu acredito que a PGR fez uma leitura jurídica que eu, pessoalmente, com todas as vezes que a gente fala do direito, não concordo. Mas eu não acho que a procuradora Lindora tenha um perfil persecutório em relação a Sérgio Moro. Pelo menos a sua história política não demonstra isso, claro. Então, diante deste quadro, não creio que tenha sido perseguição política, mas uma leitura jurídica que eu, humildemente, discordo na parte criminal, como eu fiz aí, na parte criminal. Em relação a ser um ato ilícito, eu não tenho a melhor dúvida. E também discordo com veemência, cara, dizer que é mais grave. O Gilmar Mendes não disse que Sérgio Moro é chefe de quadrilha ou chefe de organização criminosa. Ele falou a Lava Jato, genericamente. Ou seja, há uma situação que não configuraria nenhuma imputação à honra específica de alguém. Eu estou falando de uma operação judicial ou policial. Então, veja, não há nenhuma situação desse tipo. E vou te dizer mais, os fatos que apareceram... Porque se Sérgio Moro fosse um homem que tivesse honradez, ele diria qual foi a situação em que Gilmar Mendes foi comprado. Eu até lanço aqui um desafio. Sérgio Moro, justifique a sua brincadeira. Justifique a sua afirmação. Diga, põe o pingos nos is. Onde e quem e quando pagou para Gilmar Mendes alguma coisa? Ele não tem prova. Ele foi simplesmente ofensivo da dignidade de um ministro da nossa Suprema Corte, que é absolutamente inaceitável a um senador da República fazer. Respondendo a tua pergunta agora, pegando o gancho, é inadmissível que um senador da República faça isso. Inadmissível. Mais inadmissível até que um cidadão comum. Sabe por quê? Porque ele tem uma responsabilidade de Estado. E como responsabilidade de Estado, ele deve, da mesma forma, Caio, que as pessoas públicas têm uma esfera maior
de liberdade para que outros a ataquem, o que não autoriza ninguém a caluniar pessoas do mundo público. De outro lado, aquele que tem o munus do exercício da função pública tem o dever de se comportar com dignidade. Eu não posso ser caçado por falta de decoro. Sabe por quê? Porque eu sou um cidadão comum, mas o senador pode. Ele tem que se dar ao respeito. Ele não pode ser infantil. Ele não pode fazer chacota, se é que chacota o foi. Porque atingiu naquilo que falou a honra de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é pessoa digna. Então, diante deste quadro, Caio, eu diria a você com muita franqueza, não dá para passar o pano na cabeça de Sérgio Moro mais uma vez. É um conjunto de irregularidades que ele praticou. Aliás, há outros fatos, inclusive, que talvez até pudessem ensejar uma denúncia, eventualmente, após a apuração do Ministério Público, coisas que ele fez ao longo da sua carreira de magistrado e que tem feito mais recentemente. Mas, especificamente neste caso, eu preferia ficar com o ilícito que leva à cassação do seu mandato, porque senador não pode agir dessa forma, e ao mesmo tempo com uma ação civil. E teria optado para a abertura de um inquérito para melhor apurar esses fatos, para que depois tivéssemos um convencimento sobre eventual denúncia. Ô Caio, você concorda com a possibilidade de cassação do mandato do senador Sérgio Moro? Não, principalmente porque se é o caso de que o Sérgio Moro não teria provas, né, para corroborar a sua piada, o que não faz o menor sentido, né, porque se fosse de fato, de veras, um gracejo, né, não precisaria de corroboração dos fatos, seria uma piada, ele pode estar citando terceiros. Né? A gente está falando de uma fala de pouquíssimos segundos, tirada de contexto. Então não dá para examinar. Então não é Sérgio Moro quem não tem provas, doutor. Quem não tem provas é o próprio Ministério Público. Tanto que nós concordamos que para formar a culpa do ponto de vista penal, os elementos são insuficientes. Isso é denominador comum nesse debate de hoje. Então, assim, onde estão as provas? A própria procuradora reconhece. O vídeo não tem data, não tem hora e não tem local certos. Existe até uma discussão aí do ponto de vista de forma, do ponto de vista de processo, se existe competência. Afinal de contas, não se sabe se era, o senador já havia tomado posse ou não. Dá até para suscitar esse tipo de coisa. Então a própria procuradora fala, a Luciana leu para a gente o trecho, ó, data, hora e local incertos sobre fato não especificado. Então eu acho que assim, é uma situação realmente de caça às bruxas, né? Respondendo diretamente à pergunta, é uma ação eminentemente política. Muito bem, o Zé Eduardo Cardoso, o vídeo não tem data, não tem hora ou local, mas trata-se de uma festa junina, então pode ser junho, julho, agosto, é ao que parece. E eles estão lá usando roupas que são roupas mais de frio, isso poderia ser datado do vídeo e então poderia dizer que o senador Sérgio Moro não era senador ainda? Olha, eu, em primeiro lugar, respondendo a você, Luciana, e contrapondo ao Caio, quem não tem provas é o Ministério Público, a prova é o vídeo. Eu não preciso ter, para entender a mensagem daquele vídeo, a data, o local, nada. É aquilo que ele disse. Aquilo que o Ministério Público está interpretando como um ato delituoso. Isso está aprovado. Me desculpe, mas está aprovado. O que pode haver uma discussão em relação a se ele é senador ou se não é, e caberá a Sérgio Moro arguir. Ele vai arguir na sua defesa, por isso que tem contraditória e ampla defesa. Aliás, contraditória e ampla defesa que Sérgio Moro não dava com grande latitude aos seus réus, não. Ele combinava testemunhas, ele falava com o Ministério Público que ele devia fazer. Eu quero para Sérgio Moro algo diferente do que ele fez. Sérgio Moro aplicou à risca o direito penal do inimigo. Aqueles que ele considerava como inimigo do Estado, esses não têm garantias, esses não têm direito de defesa, vamos criar provas, vamos inventar, vamos conjecturar, vamos condenar por convicções e não por provas. Eu não quero isso para Sérgio Moro. Embora ele tenha destruído ou auxiliado a destruição da democracia do meu país, democracia que eu sempre lutei por ela, ele tem o direito a se submeter às garantias constitucionais. Eu não aplico contra ele o direito penal do inimigo como ele fez em relação aos seus réus. Portanto, prova tem. Resta saber a valoração que se dá a esta prova. Cassação do mandato tem que ser, Caio. Senador não pode fazer gracejos. Eu seria o primeiro a defender um senador, inclusive no meu campo ideológico, se fizesse gracejo com a sua honra, dizendo que Caio Coppola recebe dinheiro de alguém. Eu seria o primeiro a dizer isso é falta de decoro. E eu gostaria, sinceramente, que nessa hora nós não ideologizássemos situações. Não é porque alguém é do meu campo político que eu vou passar a mão na cabeça dele. Como também não é porque Sérgio Moro, eu tenho uma profunda aversão à sua conduta que eu vou pedir a condenação dele criminal. Há que ser justo nessa hora. Estado de Direito vale para todos. E, portanto, eu quero para Sérgio Moro aquilo que ele nunca quis para os seus réus. A aplicação do Estado de Direito e a aplicação da Constituição. Doutor, você entende, então, que quando Lula
fez aquela acusação leviana a Sérgio Moro, falando que ele participou do próprio planejamento do seu sequestro, ele também quebrou o decoro? Me desculpe, eu posso responder no teu tempo, Caio? Claro, pode. Veja, ele não falou que Sérgio Moro participou, ele falou que tinha que ser apurado se. Pegue a mensagem, Caio, por favor. Não vamos desvirtuar as palavras do Luiz Inácio. Embora seja mais confortável para você discutir Luiz Inácio do que discutir Moro e responder a minha pergunta sobre a falta do decoro parlamentar, Lula não falou, Moro fez. Ele falou, tenho a impressão, vamos apurar isso. Essa é a fala de Lula, por favor. Não vamos desqualificar. E ontem você usava, não vamos colocar palavras na boca do outro, coisa que eu não tinha feito com você, mas agora você está colocando na boca do Lula, que coitado, não está aqui para esclarecer. Mas vamos voltar para Sérgio Moro, não vamos fugir. Você acha realmente que não tem que cassar o mandato de uma pessoa que acusa um ministro do Supremo Tribunal Federal de vender habeas corpus? Você acha isso mesmo? Não foi uma acusação. Ah, não foi? Não foi uma acusação, foi uma piada, que a gente não conhece o contexto. Você aceitaria piadas dessa com você? É muito diferente, por exemplo, eu aceito coisa muito pior, doutor, eu sou militante pela liberdade de expressão. Não faça isso, defenda a sua honra até o fim. A minha honra eu defendo com o meu CPF, com as minhas palavras e com meus atos e com a minha biografia. E na justiça é quando você é atingido, é assim que se faz. Eu vou falar uma coisa, decoro parece ser um conceito muito fluido e ele depende de contexto. O que eu estou mostrando aqui para o nosso telespectador é quando Lula da Silva fala que Moro participou de uma suposta armação com uma organização criminosa, aí não é quebra de decoro. Quando um ministro do STF acusa uma instituição, a instituição militar, de participar de um genocídio, aí não é quebra de decoro. Mas numa piada de festa junina, numa ocasião privada, em que a gente desconhece todos os outros elementos da fala, a gente não sabe se ele estava citando terceiros, a gente não sabe absolutamente nada sobre aquilo, aí, por uma questão de política, de ideologia, para usar a sua expressão, isso é enquadrado de forma diversa. Olha, eu quero fazer um esclarecimento aqui ao nosso telespectador, que pode ter chegado agora, e o Caio permitiu que o Zé Eduardo falasse no tempo dele. Sabe por quê, Caio? Depois começam... É aniversário do doutor, ele está dando de presente, porque depois vão me cobrar isso nas redes sociais. Olha, a turma do Caio gosta, fica cobrando segundo por segundo. Caio, sabia que outro dia você viu 008 quando é 000? Eu falei... E olha, me atingiram nas redes sociais falando, não, você está perseguindo o Caio. E infelizmente a minha vista já não é a mesma de anos anteriores, viu, doutor? Muito bom, Caio.